Leonardo da Vinci é amplamente considerado uma das pessoas mais inteligentes da história da humanidade. Sua influência atravessa o tempo e o espaço, e podemos facilmente ver muitas de suas ideias e invenções em uso hoje. Apesar de ter partido há muito tempo, seu legado ainda permanece, e muitas pessoas o apreciam e reconhecem a extraordinária influência que ele teve sobre nossa sociedade. A data de nascimento de Leonardo da Vinci foi 15 de abril de 1452. Ele nasceu na cidade de Vinci. Um fato importante a ser notado é que ele era filho de um advogado. No entanto, ele não era filho legítimo, algo que o assombrou durante toda a sua vida. Outras fontes dizem que ele nasceu em Anchiano, que era uma pequena aldeia. O que sabemos com certeza é que seus pais se casaram separadamente um ano após seu nascimento. Além disso, não sabemos muitas informações sobre a infância de Leonardo da Vinci, exceto que até 1457 ele ainda vivia na casa de seu avô, provavelmente cuidando de sua mãe. Mesmo que a história de sua família não fosse distinta ou algo do tipo, Leonardo recebeu uma educação informal e básica em matemática, leitura e escrita. Isso se deve principalmente ao fato de que seus talentos artísticos foram reconhecidos muito cedo em sua vida. Durante meados de 1460, ele se mudou para Florença, que era um importante centro da cultura cristã naquela época. Ele se tornou aprendiz de Andrea del Verrocchio, um escultor e pintor muito renomado na época. Isso ocorreu por volta da época em que Donatello morreu. Leonardo da Vinci tornou-se aprendiz aos 17 anos e permaneceu como aprendiz por mais de 7 anos. Ele trabalhou para muitos pintores, como Lorenzo di Credi, Botticelli, Ghirlandaio e outros. Isso foi ótimo para Leonardo, pois lhe proporcionou muita exposição a habilidades técnicas e treinamento teórico. Além disso, como a maior parte do trabalho de Verrocchio era realizada por seus assistentes, Leonardo da Vinci contribuiu para o batismo de Cristo, pintando um jovem anjo que segurava o manto de Jesus. Ele também fez alguns trabalhos locais que eventualmente chegaram ao Duque de Milão. Del Verrocchio ficou aparentemente tão impressionado com o talento de Leonardo que disse que não pegaria mais no pincel e deixaria Leonardo fazer o trabalho. Leonardo acabou saindo do estúdio e tentou se concentrar em seu trabalho independente. Aos 20 anos, Leonardo já era um mestre na Guilda de São Lucas. No entanto, sua primeira obra realmente datada e atribuída a ele foi um desenho a caneta e tinta do Vale do Arno, feito em 1476. Ele também trabalhou em outras peças encomendadas, como um retábulo na Capela de São Bernardo. Em 1480, ele já vivia com os Médici e trabalhava na Praça de São Marcos, em Florença, em uma variedade de peças diferentes. Em 1481, ele foi encarregado pelos monges agostinianos de San Donato para pintar a Adoração dos Magos. No entanto, Leonardo acabou abandonando essa encomenda e não completou nada. Leonardo da Vinci é amplamente conhecido por suas habilidades artísticas. Dito isso, apenas algumas dezenas de peças são realmente atribuídas a ele. Uma delas é a Mona Lisa, mas ao mesmo tempo também há a Última Ceia e o Homem Vitruviano. Este último foi desenhado em 1490 e retrata um homem nu que mostra a proporção e simetria em relação ao corpo masculino. Ele estava tentando relacionar o homem ao nosso mundo natural, o que fez de forma impecável com essa peça espetacular. Outra de suas obras mais importantes foi A Última Ceia. Esta foi encomendada pelo Duque de Milão em 1495. A obra-prima foi um projeto extraordinário e bastante desafiador, mas que levou 3 anos para ser concluído. Ela retrata o drama daquele momento, quando alguns dos apóstolos iriam traí-lo. Tudo, desde a linguagem corporal até as expressões faciais, está extremamente bem feito, e é apenas um sinal de uma composição incrível trazida à vida de maneira impecável e com muitos detalhes extraordinários. E então temos a Mona Lisa. Esta pintura é, de longe, a mais popular que ele fez. É uma obra comissionada de forma privada, amplamente conhecida pelo sorriso enigmático daquela mulher. Ele usou sua própria técnica de esfumato para entregar um apelo visual incrível. Disse que a imagem é de Lisa del Giocondo, a esposa de um comerciante de seda florentino. É realmente difícil dizer qual é a resposta certa, embora o nome original da pintura, Gioconda, certamente apoie essa teoria. No entanto, essa família não recebeu a pintura, então não se sabe ao certo se eles fizeram uma encomenda ou não. A Batalha de Anghiari é outra obra criada por Da Vinci. Esta era um mural para a sala do conselho do Palazzo Vecchio.
O que se deve notar aqui é que este mural deveria ser 2 vezes maior do que a Última Ceia. Com isso em mente, ele abandonou o projeto após 2 anos. A razão é fácil de entender. Ele começou a se deteriorar antes mesmo de ser concluído. Outro aspecto importante de Leonardo da Vinci é, sem dúvida, seu conjunto único de invenções. A princípio, Lorenzo de Médici o encarregou de criar uma lira de prata como gesto de paz. A partir disso, Leonardo começou a se concentrar mais e mais em inventar todo tipo de coisas. Com isso em mente, ele começou a esboçar um carro de guerra, um tanque blindado, uma enorme besta e outras ideias que funcionariam muito bem em caso de guerra. Com isso em mente, de Médici ficou impressionado e levou Leonardo da Vinci para Milão por cerca de 17 anos. Foi também nessa época que Leonardo fez A Última Ceia. Ele também apoiou Leonardo com suas invenções únicas. Leonardo da Vinci era obcecado com a ideia de voar e criou muitos protótipos e esboços para máquinas voadoras. Ele até escreveu o Códice sobre o Voo dos Pássaros em 1505 e trabalhou arduamente para inventar itens nesse campo. Ele foi uma das pessoas que realmente não viam qualquer divisão entre arte e ciência. Em vez disso, ele via as duas disciplinas como entrelaçadas, ao invés de separadas. De fato, ele estava confiante de que trabalhar na ciência também o tornaria um grande artista. Leonardo trabalhou como engenheiro militar para Cesare Borgia por 2 anos e também projetou planos para desviar o rio Arno de Pisa. Ele era muito criativo e sempre criava uma variedade de dispositivos e planos para trazer ideias incríveis à vida. Leonardo estava interessado na anatomia humana desde a década de 1480 e dissecou corpos de animais e humanos. Ele possui vários desenhos de um feto, órgãos sexuais, o coração humano e estruturas musculares. Esses desenhos são, na verdade, alguns dos primeiros que existem, extremamente detalhados e bastante precisos. Além disso, Leonardo da Vinci também estudou zoologia, geologia, botânica, física, aeronáutica e hidráulica. É possível conferir muitas de suas observações em papel, que cobriam muitos desses tópicos. Leonardo da Vinci também é conhecido por suas muitas grandes esculturas. Algumas das principais são uma estátua equestre de 16 pés de altura do pai de Ludovico Sforza, feita de bronze. Este projeto levou cerca de 12 anos para ser concluído, principalmente devido aos muitos compromissos de Leonardo na época. Além disso, ele também criou uma grandiosa estátua equestre para Gian Giacomo Trivulzio, mas essa nunca foi terminada. Leonardo da Vinci acabou chegando a Milão em 1506 com a ideia de trabalhar para os governantes franceses que tomaram a cidade e o forçaram a ir embora. Ele trabalhou em várias comissões de arte na cidade, mas eventualmente se mudou para Roma em 1513 com Melzi, Salai e outros 2 assistentes. Giuliano de Médici ofereceu a da Vinci um salário e alguns quartos no Vaticano como sua residência. No entanto, ele não lhe ofereceu muito trabalho, razão pela qual Leonardo da Vinci passou esse tempo em exploração científica e estudando matemática. Ele recebeu o título de primeiro pintor e engenheiro e arquiteto do rei. Não se sabe exatamente como Leonardo da Vinci morreu, mas sabemos que a data foi 2 de maio de 1519, quando ele tinha 67 anos. Alguns dizem que ele morreu de um derrame, mas isso não está claro. Com isso em mente, sabemos que ele trabalhou em seus estudos até morrer, e Melzi, seu assistente, tornou-se o executor e herdeiro de seu espólio. Leonardo da Vinci é um dos artistas e inventores mais reverenciados da história humana por uma razão. Ele era muito curioso e sempre queria descobrir novas coisas e ideias. Ele ultrapassou limites em muitos campos e também foi um grande inventor. Seu trabalho impressiona as pessoas até hoje, porque ele passou muito tempo aproximando cada peça da perfeição. Mesmo como cientista, ele passou anos estudando física e o corpo humano, oferecendo-nos algumas das representações mais detalhadas criadas na época. Ele continua a nos impressionar até hoje com suas ideias e trabalhos incríveis e inovadores.